Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos começando o nosso programa Em Pauta e nesse mês de agosto, mês vocacional, hoje vamos conversar sobre o sacerdócio dos fiéis e sacerdócio ministerial, consciência adormecida? Pois é, acompanhe então nossa matéria inicial e depois vamos aos nossos convidados. Dados recentes da Associação Nacional de Presbíteros do Brasil e da Comissão Nacional de Presbíteros refletem sobre os desafios que envolvem o sacerdócio católico no Brasil de hoje. Questionados sobre os principais desafios que a conjuntura eclesial apresenta, muitos presbíteros consideram que é preciso voltar às fontes em vista de uma vivência cristã encarnada na realidade a partir de Jesus Cristo, diante de uma sociedade pós-moderna caracterizada fundamentalmente pelo individualismo. Segundo os padres, o desafio da crise de mudança de época, quando chega à cultura, desafia-nos à reflexão sobre a nossa identidade, entre outras coisas. Encontramos a resposta no retorno às fontes, ou seja, no retorno à palavra, no encontro pessoal com Jesus Cristo. Observa-se ainda que o clero diocesano nos últimos anos cresceu em número, tornando-se jovem e com um aumento de padres negros. No entanto, a instabilidade humano-afetiva, fato notório nas famílias de hoje, continua afetando diretamente o processo formativo do vocacionado, deixando-o vulnerável em sua opção de vida. Como analisar a nova geração de padres que, mesmo jovens, muitas vezes mostram uma postura conservadora? O que marca a formação psíquico-afetiva e intelectual de padres hoje em dia no Brasil? Estas e outras questões no Em Pauta desta noite. Aí é para você perceber um pouco o que nós vamos conversar nesta noite, portanto um tema bastante importante, especialmente para você que nos acompanha e que porventura, seja sacerdote, vocacionado, religioso, religiosa, você que é família, enfim, povo amado de Deus que nos acompanha sempre aqui no programa Em Pauta. Estamos falando aqui dos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400 do Jaraguá. E aqui, à minha esquerda, esse amigo do coração, presbítero de Deus, grande teólogo, companheiro já há 6 anos nesse programa, nosso querido Frei Antônio Moser. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Muito boa noite a todos os telespectadores. Os nossos 6 anos de caminhada nos fizeram amadurecer um pouco, também afetivamente, não tendo medo das câmaras de televisão, nem de eventuais questionamentos. Isso é muito importante para a vida sacerdotal. O sacerdote deve ser alguém que, como os profetas, não tem medo, enfrenta, porque sabe que é um enviado. Tá certo, Frei Moser. E para nos ajudar na reflexão desta noite, nós recebemos aqui pela primeira vez e com muito carinho o professor William César Castilho. Ele é professor aqui da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, Minas. São mais de 20 anos aí lecionando, trabalhando, ajudando, especialmente aí no tocante à psicologia, porque ele é doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também é assessor da Pastoral Presbiteral aqui de Belo Horizonte. Lançou aí pra gente, realmente um presente diante desse know-how todo alcançado ao longo dos vários anos. Essa belíssima obra que está aqui para você. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Está aí para você, está aparecendo já na sua tela. Esta obra magnífica do professor William, Sofrimento Psíquico dos Presbíteros. Sobre isso nós vamos conversar também nessa noite. Professor William, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Padre Hamilton. Boa noite, meu grande amigo Frei Moser. Professor, nós já queremos conversar um pouco começar aqui, sobre o que a matéria inicial foi nos colocando, ou seja, um pouco esse quadro atual, a Comissão Nacional de Presbíteros, escutando os padres aí em todo o Brasil, claro, também os religiosos, mas falando especificamente aqui dos padres,
mostra-se que, por um lado, o número de presbíteros aumentou ultimamente, até com ênfase aí aos padres negros, mas, por outro lado, essa dimensão psíquico, afetiva e intelectual parece que ainda está um pouco aquém. Qual é um pouco a sua avaliação inicial sobre esse retrato do presbitério, caso no nosso Brasil? Vamos começar a conversar. Essa pesquisa é atual, Sim. Ela é correta. Eu mesmo faço várias pesquisas aí por várias dioceses e mesmo na vida consagrada religiosa. E temos constatado que o clero hoje é um clero jovem, né? E que há uma porcentagem realmente muito significativa do segmento étnico negro, né? Esse dado é realmente correto. Agora, sobre essa questão humano-afetiva, eu poderia dizer o seguinte, que atualmente ela está mais desrecalcada, ou seja, ela está mais evidente, né? Porque durante muitas décadas, as instituições eram muito sólidas, né? Eram muito rígidas, elas tinham um caráter vertical muito significativo. E evidentemente que as nossas possibilidades de mostrarmos mais as questões de autoritarismo ou não, mesmo distúrbios afetivos, opções sexuais, isso era muito camuflado, vamos dizer assim, isso era muito escondido, né? Então, nós vivemos num mundo em que as instituições elas se enfraqueceram e principalmente as instituições mais clássicas, por exemplo, o Estado, a Igreja, a educação, elas se tornaram mais frágeis, né? E, consequentemente, todos esses conflitos vieram à tona, né? Ou seja, nós estamos vendo mais a olho nu. Eu diria que era mais complicado nós percebermos isso, porque eles estavam através de muitos sintomas, né? Por exemplo, um quadro histérico de várias conversões somáticas ou mesmo atitudes mais obsessivas, né? Hoje não, hoje nós não temos muito o que esconder, vamos dizer assim, né? As pessoas são muito mais transparentes e isso nos choca, né? Então, consequentemente, essa luzinha, vamos dizer, de alerta da própria instituição igreja, olha, como é que é? Os nossos padres hoje estão apresentando isso, aquilo, né? Então a coisa fica mais evidente. Compreendo. Agora, Frei Moser, essa relação psicologia-teologia, até que ponto, justamente, essas psicologias e as várias correntes, por exemplo, de psicanálise, elas podem, de fato, nos ajudar, não é, a nos entendermos enquanto tais e percebermos também a necessidade dessa tão misericórdia de Deus sobre cada um de nós também, obviamente. Padre Hamilton, é muito curiosa essa sua pergunta, porque em 1960, quando eu ainda estava assim começando a vida religiosa, foi lançado um livro de Dom Tepe, que na época não era bispo ainda, que quase foi barrado por causa de um livro que tratava da psicologia e da integração da personalidade. De modo geral, também o prazer. E na época, evidentemente, Freud é que mandava no freudismo, e todo mundo tinha medo, né, de tocar na psicologia, porque era uma ciência perigosa, né? Hoje, eu diria, não sei agora se o professor William vai concordar comigo, que ao mesmo tempo que o Freud, ele de alguma forma, ele desceu um pouco, não é, do trono. Quem está assumindo maior proporção é Jung, a escola junguiana. Em todo o Brasil nós temos grupos junguianos. E tanto assim que a editora Voz, além do livro de 4 quilos, o livro vermelho do Jung, lançou 23 volumes da obra completa de Jung. E é um caso único, só nós temos essa obra completa. Mas então eu diria, hoje é natural que a gente diga, não, as ciências humanas todas, elas nos ajudam, sociologia, psicologia e outras ciências humanas. E evidentemente eu não diria só que ajuda, ela é fundamental, a psicologia. Por exemplo, no caso do pecado, quanta gente tem uma concepção completamente falsa. No fundo tem complexo de inferioridade
e por isso se culpabiliza daquilo que nem é pecado. Os verdadeiros pecados são os não confessados. E aí a psicologia, não é, como ciência, ela ajuda a pessoa a se assumir naquilo que ela é. Eu sou pecador. É um bom sinal quando alguém diz, não, eu realmente errei, eu vou retomar o bom caminho. Não é? E ao contrário, não é? O complexo de culpabilidade leva a 1000 subterfúgios, de tal forma que você solta um pecadinho, entre aspas, não é? Para esconder o verdadeiro pecado. Não é? É todo um jogo do inconsciente que está aí, e por isso eu acho que é fundamental. Nenhum presbítero pode se integrar, ou casado também, claro, se não tiver um mínimo de conhecimento de psicologia, e não só conhecimento, assimilar, porque de fato é uma ciência desdobrada em muitas correntes, não é? Mas que trouxe uma grande contribuição no sentido do autoconhecimento, conhecimento do outro, conhecimento da realidade humana. Tá, aliás, nessa linha, professor, nessa aproximação, né, psicologia e religião e teologia como um todo, quer dizer, o senhor chega a afirmar, inclusive, que a psicanálise ela ajuda a limpar estruturas neuróticas que nos afastam de Deus, não é? Então aqui vem uma questão, e aí quando a gente olha para grandes místicos, como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, não é? Onde se diz que primeiro é o quê? Primeiro é necessário encontrar-se humanamente, é isso mesmo, para depois se encontrar com Deus? Uhum. Não só os dois afirmaram isso, mas muito mais do que isso, eles viveram isso, né? É muito interessante a trajetória de Santa Teresa, das 7 moradas. A gente poderia dizer que são 7 sessões de psicoterapia com Deus, né? Porque ela foi se purificando, né? Ela foi exatamente tendo um contato maior com motivações, vamos dizer assim, obscuras, que não eram muito motivações para estar com Deus. Eram muito mais desejos autoeróticos, narcísicos, né? De uma completude total, de uma fusão. Então, a primeira morada de Santa Teresa é exatamente ela conceber que para ela encontrar com Deus teria que ter um espaço entre ela e Deus, e não essa fusão que iria tamponar todo o seu complexo, vamos dizer assim, narcísico, né? É lógico que ela não usa esses termos, né? Mas ela mostra claramente essas paixões desenfreadas que nós temos muitas vezes em busca de Deus e que muitas vezes não é correta, não é? E eu diria mais, quando a igreja, muito sábia, colocou para nós uma reflexão sobre os 7 pecados capitais, eu, no meu consultório, eu lido com esses 7 pecados capitais o tempo todo, né? Esse meu cliente vai falar das suas invejas, esse meu cliente vai falar da luxúria, ele vai falar da ira, ou seja, dessa agressividade violenta que ele tem ou internamente ou com o outro, né? Ele vai falar da avareza, né? Então, é muito interessante como que os 7 pecados capitais estão conectados, vamos dizer assim, com a nossa primeira infância. E a repetição disso na vida adulta. Então, a aproximação da religião e a psicanálise é exata, né? Mas aí vem algumas questões, e nós vamos já para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho vou deixar a pergunta aqui para o Frei Moser, para o professor William, até que ponto a psicanálise, não é a psicologia, portanto, a terapia, ela pode substituir a fé ou até mesmo purificar a fé. Enfim, estamos vivendo um contexto de mudança de época, você já ouviu muito esse linguajar, esse tipo de frase. Então, até que ponto isso pode, de fato, acontecer, é o que nós queremos saber e vamos sabê-lo logo após o nosso primeiro intervalo. Então, você não saia daí, já estaremos de volta, estamos apenas começando aqui a reflexão no nosso programa. Um minuto só.